Agora preste atenção, eu vou pedir para colocarem aqui 3 imagens na tela, imagens de animais, e eu queria que você reagisse, e buscasse até mesmo saber com qual deles você se identifica. Coloca o primeiro aí, por favor. Cadê o primeiro? Está aí. É um patinho voando. É pato isso, gente? Hã? Você olha assim, é bonitinho? É belo, sim ou não? Será que você se identificaria com ele? Coloca o segundo animal, por favor. E esse? Esse é aquele que lá no Nordeste o pessoal quando vê até fala assim, ó, que quer dizer, tadinho, que bonitinho. Nós colocamos 2 que despertam a emoção, que mexe com o sentimento da pessoa. Agora põe o terceiro. A reação foi diferente de vocês. Ninguém olhou para esse e disse, tadinha. Alguém disse tadinho? Porque a águia, ela não inspira emoção. Olha só o olhar da águia, ela tem o peixe lá, a presa com ela, as garras na presa, as asas abertas e olhando para frente, de uma forma muito focada. Eu pergunto, com qual dos 3 você se identifica mais? Com o primeiro? Não responda para mim. Com o segundo ou com a águia, com o terceiro? Não, desculpa, responda para mim. Quem aqui você diz, bispo, eu estou na fé da águia? Levanta a mão, faz assim. Mas será que na prática tem sido isso mesmo? Nós vamos ler uma passagem que vai fazer com que você entenda melhor a esse respeito. No livro de Mateus capítulo 16, versículo 21, diz assim, ó: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, que lhe era necessário, era o quê? Necessário, guarde bem esta palavra, seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus reuniu os discípulos e disse que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que ele seria preso, que ele seria morto e todo o sacrifício que ele teria que passar. Muito bem. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo dizendo, tem o que, gente? Compaixão de ti. Preste bem atenção nisso. A primeira palavra que eu pedi para você guardar é necessário. E agora essas aqui, ó. Pedro disse, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ora, se você observar os evangelhos, você vai ver que o Senhor Jesus sempre mostrou compaixão para com o próximo, ele sempre se compadeceu dos sofridos. Você vê lá Jesus com uma multidão no deserto, está escrito que ele, compadecendo-se da multidão faminta, fez a multiplicação dos pães e dos peixes para saciar a fome daquela multidão. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu de um leproso e curou o leproso. Jesus usou o exemplo do samaritano, que teve compaixão do homem que estava caído à beira do caminho, e através do exemplo do samaritano, Jesus ensinou que nós devemos, ter compaixão com o próximo. Mas repare, que aquele que sempre ensinou a compaixão para com o semelhante, na hora em que ele disse o que ele precisava fazer, o que era necessário ele fazer, e veio um dos apóstolos,
e sugeriu que ele tivesse compaixão dele mesmo. Na mesma hora Jesus viu que aquilo não era uma compaixão que vinha de Deus, mas era uma compaixão satânica, era um sentimento, ele estava tentando despertar nele um sentimento que iria prejudicá-lo, que lhe seria pedra de tropeço. Porque você pode e deve ter compaixão do seu semelhante. A gente ensinou você agora há pouco a trazer uma pessoa na semana que vem. Então você deve ter compaixão do seu semelhante, e isso é divino. Mas se você tiver compaixão de você mesmo, isso é satânico, isso é maligno. Porque a partir do momento que você tiver compaixão de você, pena de você, então isso vai impedir que você na vida faça aquilo que você tem que fazer. Repare que Jesus disse: é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que eu faça isso, que eu faça aquilo, é necessário, tem coisas na nossa vida que são necessárias, que nós temos que fazer. E se você for uma pessoa que tem compaixão de você, você não vai fazer aquilo que você tem que fazer, você não vai pagar o devido preço. Por quê? Porque você tem pena de si mesmo. Então a autopiedade, que inclusive muitas pessoas são viciadas nela, a comiseração, aquela coisa de ter pena de si mesmo, faz com que as pessoas não paguem o devido preço. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem autopiedade, comiseração, e você hoje é um empregado e pensa em ser um patrão, um empreendedor, você sabe, você tem consciência de que para deixar a condição de empregado e ser um empreendedor bem-sucedido, você vai ter que trilhar um caminho difícil, não é fácil. A vida de quem empreende não é uma vida de flores, você muitas vezes vai ouvir nãos, muitas vezes você vai se decepcionar com pessoas, muitas vezes você pode vir até a tomar tombos, mas se você não tem pena de si, na hora que vier a dificuldade, na hora que vier a rebordosa, você vai ter ânimo para levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Mas se você é aquela pessoa com autopiedade, você vai ficar sempre olhando para si e chorando, ou se não confessando para um, para outro as suas dificuldades, e vai ser aquela pessoa que não vai fazer o que tem que fazer. Repare que nós vivemos num mundo, numa sociedade que é extremamente emotiva. As pessoas estão sempre procurando o caminho mais fácil. Se você tem que ter uma casa própria, diz o ditado que quem casa o quê? Quem casa quer casa. Então você quer ter a sua casa própria. Então qual é o caminho que você tem que trilhar? Você tem que fazer um projeto de vida e dizer: olha, eu vou trabalhar assim, eu vou trabalhar assado, eu vou conquistar, eu vou lutar, e eu vou comprar minha casa assim, assim assado. Você sabe que vai ser difícil, mas você não fica com pena de si mesmo. Você acorda cedo, dorme tarde, você vai para a luta, você não fica choramingando. Você não fica reclamando que se fulano te criticou, se Beltrano está te condenando. Não, você vai à luta. Mas se você é aquela pessoa de comiseração, de autopiedade, então você vai ficar procurando onde é que tem uma promoção que você manda lá, de repente a tampa da margarina, ou o palito do sorvete, e concorre a uma casa, concorre a um carro. Tem gente que vive procurando o caminho mais fácil. Onde tem um negocinho que manda e ela pode ganhar de maneira fácil, ela vai cair dentro daquilo ali. Por quê? Porque ela é uma pessoa que não quer pagar o preço, porque ela tem autopiedade, ela tem comiseração. E não é assim que Deus trabalha. Na sua vida, você tem que fazer aquilo que é necessário que seja feito, independente do que você venha sentir. Doa quem doer. A verdade é, pessoal, que há dois tipos de pessoas na sociedade. Existe a fraca e existe a forte. Existe a que vence e existe a que fracassa. E Deus não criou a forte, Deus não criou a fraca, Deus criou pessoas. As pessoas é que decidem o que vão ser. Ou você se faz forte, ou você se faz fraco. E se você for uma pessoa de coração mole, você não serve para ser cabeça, não. Porque quando você é cabeça, você não pode administrar os negócios com o coração. Muitas vezes você tem que cortar na própria carne. Muitas vezes você se vê obrigado a mandar embora um funcionário que você gosta dele, mas que se você não tomar uma decisão em relação ao erro dele, você pode colocar a empresa a perder. Você pode comprometer todos os seus negócios. Então, a pessoa que quer ser grande, que quer ter liderança, ela não pode trabalhar com o coração, ela tem que trabalhar com a cabeça, com a razão. Esse é o espírito da Igreja Universal. Você já imaginou
diante de tudo que o mundo fala da gente, do que falam do Bispo Macedo, se a gente fosse ficar com comiseração, a gente não dormia de noite, ou então nós íamos ficar no pé de Deus, choramingando e dizendo: ah, Senhor, a revista tal falou isso da gente, ah, meu Deus, olha, o jornal tal falou mal da gente. Nós iríamos ficar choramingando no pé do Senhor Jesus, e iríamos deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer. Jesus manda a gente pregar o evangelho no mundo inteiro, a gente está indo para cima, a igreja não para, e a gente não está nem aí se lixando para a opinião das pessoas lá fora. Nós vamos na nossa fé, e temos a nossa consciência tranquila. Quem está me entendendo faz assim. Então traga essa lição para dentro da sua vida, e seja racional, não haja pelo coração. E para finalizar o que eu estou falando, para eu não me prolongar, porque eu creio que você é inteligente, você já pegou o Espírito. Quem pegou o Espírito? Diga eu. Então, só para finalizar, eu quero que você ouça o Bispo Macedo. O Bispo Macedo, numa entrevista que ele deu para o Cabrini no SBT, quando ele foi perguntado sobre aqueles que falam mal da igreja, que não gostam da igreja. Coloca aí, por favor. Eu lhe dizer uma coisa: eu estou pouco me incomodando com eles. Eu estou pouco me incomodando que haja inimigos, que cresçam os inimigos, que falem, eu deixo de falar. Eu vou continuar na minha fé, e eu duvido que eles venham me derrotar. Para mim não importa se falem bem, se falem mal, eu estou pouco me lixando para o que as pessoas pensam ou deixem de pensar a meu respeito. Eu não estou nem aí, eu não estou nesse nível. Eu agradeço aos meus adversários, aqueles que me odeiam, aqueles que querem o meu mal, porque quanto mais me perseguem, mais eu cresço. Cara, isso é... A vida é uma guerra. Escute o que eu estou te falando. A vida é uma guerra. E só vence aquele que tem fé. Nessa vida, ou você mata ou você morre. Não tem violino. Ninguém vai para a guerra com violino. Ninguém leva debaixo do braço um violão na guerra. Você vai na guerra, você tem que lutar para matar ou morrer. Ou você vence ou você vence. Amém, pessoal? Fique de pé. A vida na terra é uma... ou você vence ou você é vencido. Se você é coração mole, não espere ser uma pessoa bem-sucedida nos negócios. Porque na hora que você precisar fazer uma coisa que você vai ter que ignorar o seu coração, você não vai ser forte o suficiente para isso. Esse é o espírito da Igreja Universal. A gente não fica com comiseração, não. O que tem que ser feito vai ser feito e acabou. E é isso que vai fazer a diferença.